E aí, pessoal, hoje nós vamos continuar a série de vídeos sobre os personagens da Terra-média. O personagem de hoje vai ser o Rei Bruxo de Angmar, líder dos Nazgûl, os Espectros do Anel. Aproveitem aí, já deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos falar mais sobre esse personagem que parece que vocês inscritos tanto gostam, pelo que eu pude ver nos comentários. Tudo começa durante a Segunda Era, na época da forjadura dos Anéis de Poder. Durante esses tempos, Sauron se apresentou como Anatar, o Senhor dos Presentes, em uma bela forma, seduzindo Celebrimbor, Senhor de Eregion, com promessas de conhecimento e poder. Desta forma, o artífice élfico acabou forjando vários anéis, 3 para os elfos, que não foram tocados por Anatar, além de 7 para os anões, e finalmente 9 para os reis e senhores dos homens mortais. Não se sabe exatamente qual era a origem exata e a identidade original do Rei Bruxo e dos outros Nazgûl antes deles se transformarem nos espectros do Anel, ao serem corrompidos pela vontade do Um Anel, pertencente ao Senhor do Escuro. Não se sabe a origem exata desses senhores entre os humanos, porém é conhecido que 3 entre eles eram os senhores Númenóreanos, que foram corrompidos por Sauron durante a Segunda Era, e é provável que o Rei Bruxo poderia estar entre eles. Já os outros 6 restantes, se sabe que ao menos um deles, que ficaria conhecido como Camul, era um Lestense, e outros provavelmente se encontravam entre povos como os Middlemen e os Hillmen, do oeste da Terra-média, ou ainda os de Harad, no sul. Os posteriores conflitos dos Númenóreanos com estes homens da Terra-média, assim como sua soberba e sede de domínio, fez com que muitos humanos se tornassem vulneráveis à influência maligna de Sauron, que acabaria por chegar até mesmo aos salões de Númenor. Séculos após a destruição de Eregion por Sauron, já no início do 3º milênio da Segunda Era, os Númenóreanos haviam tornado vasto seu poderio na Terra-média, assim como se tornou vasto o seu orgulho. Nessa época, Tar-Tanamir, o poderoso rei de Númenor, começou a se apegar à sua própria vida, alimentando seu desejo por imortalidade e questionando a interdição dos Valar. Ele resistiu à própria morte, ao invés de aceitá-la em paz, o que lhe causou muito sofrimento no fim de sua vida. A partir de 2221, seu filho, Taran-Kalimun, passou a questionar cada vez mais fortemente a aliança dos Númenóreanos com os Elfos, se afastando deles e dirigindo os domínios Númenóreanos cada vez mais para o sul. Nessa época, os Númenóreanos acabaram se dividindo em 2 facções: os Amigos do Rei, que apoiavam as políticas de distanciamento em relação aos Elfos, e os Amigos dos Elfos, que consideravam essa aliança fundamental, e que mais tarde se tornariam conhecidos como os Fiéis, que seriam liderados por Elendil. Em sua expansão para o sul, Taran-Kalimun acabou por se aproximar dos domínios de Sauron. Curiosamente, foi nessa mesma época, mais precisamente no ano de 2251, que os Nazgûl foram vistos pela primeira vez, o que faz com que, de certa forma, a crescente corrupção dos Númenóreanos e o surgimento dos Nazgûl estejam ligados. Tolkien não escreveu nada sobre a identidade dos 3 Númenóreanos corrompidos, que se tornaram Nazgûl, ou se o Rei Bruxo estava entre eles. É provável que antes de se corromper totalmente, o homem que se tornaria o Rei Bruxo se tornou um poderoso rei da Terra-média, que era conhecido também por ser um grande feiticeiro. Talvez ele tenha sido um senhor Númenóreano, que acabou rompendo com o Oeste e se tornado ele mesmo um grande rei na Terra-média, mas essa origem é realmente muito obscura. Porém é conhecido que muitos Númenóreanos se instalaram no sul e acabaram se corrompendo, se transformando nos Númenóreanos Negros, aliados de Sauron, e se sabe que esses 3 Nazgûl estavam entre eles. Aliás, na série de games Shadow of Mordor, essa basicamente é a versão que é adaptada, apesar de isso ser apenas algo que dá para especular com base nos livros. É provável que a série também siga um caminho semelhante, como eu já disse em um vídeo aqui do canal. No início, o Rei Bruxo era conhecido apenas como o Senhor dos Nazgûl e serviu como um comandante das forças de Sauron, espalhando terror e escuridão pela Terra-média. Ele liderou os Nazgûl nos últimos anos da Segunda Era, nos anos da queda de Númenor e da Guerra da Última Aliança. Na derradeira batalha dessa guerra, quando Sauron foi derrotado, após ter o anel decepado de sua mão por Isildur, tanto o Rei Bruxo quanto os outros Nazgûl não conseguiram manter suas formas físicas, desaparecendo temporariamente. Porém,
como Isildur não destruiu um anel, eles continuaram a existir durante a Terceira Era. 1000 anos após o início dessa nova era, Sauron recuperou parte de seu poder e deste modo trouxe os espectros do anel de volta à vida. Ele então os enviou para o norte da Terra-média, com o único objetivo, que eles destruíssem o reino de Arnor. Por volta do ano de 1300, após a expulsão dos anões das montanhas de Angmar, o Senhor dos Nazgûl construiu lá uma fortaleza denominada Carnedûn, o Salão Vermelho, assombrando o local com suas bruxarias e liderando de lá várias investidas dos espectros do anel contra Arnor. Dessa forma, ele se tornaria conhecido finalmente como Rei dos Bruxos de Angmar, ou simplesmente como Rei Bruxo, Witch King em inglês. Como o reino de Arnor já se encontrava dividido em 3, Arthedain, Cardolan e Huldaur, o Rei Bruxo e os Nazgûl só precisaram fomentar intrigas entre os 3. Eles tentaram corromper Cardolan e Huldaur e colocá-los contra Arthedain. Porém, Cardolan conseguiu se livrar da influência maligna do Rei Bruxo, se juntando novamente a Arthedain. Porém, os Nazgûl tiveram sucesso em corromper o rei de Huldaur, que lançou uma campanha militar contra Arthedain em 1356. Então, o rei Argeleb I deu sua vida na batalha que ocorreu em seguida nas Colinas do Vento, para proteger o seu reino. Porém, o rei bruxo não se daria por vencido. Em 1409, ele lançou um ataque muito mais poderoso, enviando seus novos vassalos de Huldaur para atacarem Valfenda, de modo a bloquear os elfos, enquanto ele lançou os poderosos exércitos de Angmar contra Arthedain e Cardolan, derrotando o rei Arveleg I no topo do vento, local que ele incendiou em seguida. Ele então se dirigiu para Tirni-Gotad, principal cidade de Cardolan, e a transformou em ruínas. Ele então usou sua bruxaria, provavelmente através das armas que ficariam conhecidas como Lâminas Morgul e outros meios malditos, para transformar os habitantes dessa região em espectros, e para trazer à vida os outros mortos que estavam sepultados nos túmulos das colinas ao entorno, os transformando nas criaturas tumulares. Mesmo sendo derrotado nessa guerra por Elrond em Valfenda e por Arafor, jovem herdeiro de Arthedain em Fornost, o rei bruxo conseguiu destruir todo o norte de Cardolan e espalhar as criaturas tumulares pela região, enquanto os sobreviventes se refugiaram ao norte da Grande Estrada, onde eles construíram suas vilas, sendo a principal delas Bree. Em 1974, após a grande praga enviada por Sauron devastar o que restava de Cardolan, principalmente as cidades de Tharbad e Londdair, o rei bruxo lançou seu derradeiro ataque sobre Arthedain, fechando um cerco implacável sobre Fornost e finalmente destruindo a cidade. Arvedui, o último rei, fugiu para a região da Baía de Gelo Foroshel, levando com ele o Palantir. Porém, ele acabou morrendo em um naufrágio antes de reencontrar com sua família em Lindon. Foi então, com o Reino do Norte totalmente destruído, que Arnur, herdeiro de Gondor, enviou ajuda e se aliou aos elfos de Lindon e de Valfenda, travando uma batalha contra o rei bruxo nos campos entre Anúminas e Fornost, derrotando seus exércitos com uma poderosa carga de cavalaria gondoriana que se encontrava escondida nas colinas do Vesperturvo. O rei bruxo então recuou com suas forças para Carnedûn, onde foi sitiado pelos exércitos de Arnur e do elfo Glorfindel. Foi então que os exércitos dele foram aniquilados, levando à ruína de Angmar. O rei bruxo então fugiu para as montanhas, sendo perseguido pessoalmente por rei Arnur e por Glorfindel. Lá, ele desafiou o príncipe de Gondor para um duelo. Porém, Glorfindel o aconselhou a não persegui-lo, realizando uma famosa profecia, em que ele disse que o rei bruxo não seria derrotado por nenhum homem. Arnur então desistiu, deixando o Senhor dos Nazgûl escapar para o leste, onde ele deixou para trás seu infame legado de destruição como o Rei dos Bruxos de Angmar. Alguns anos depois, o Rei Bruxo reagrupou suas forças em Mordor e lançou um ataque sobre Gondor, após esse reino se encontrar enfraquecido pelos ataques dos carroceiros. Ele tomou então, em 2002, a cidadela de Minas Ithil, que foi profanada, amaldiçoada e transformada na cidadela assombrada de Minas Morgul. O Rei Bruxo então desafiou Eärnur novamente para um duelo. O rei de Gondor então recusou, mas após ser desafiado uma terceira vez, ele resolveu aceitar, indo até Minas Morgul, onde entrou e nunca mais foi visto, deixando o trono de Gondor vazio, de modo com que o reino passou a ser governado por regentes. O rei bruxo, então, esperou até acumular forças, durante o período conhecido como Paz Vigilante.
Em 2475, após a volta do necromante para Dol Guldur, o Rei Bruxo lançou um poderoso ataque contra os Gilead, capital de Gondor, e tomou sua metade oriental, numa batalha que deixou a cidade em ruínas, e onde a grande ponte sobre o Anduin foi destruída. Já durante os últimos anos da Terceira Era, após Gandalf descobrir que o necromante de Dol Guldur era Sauron e o Conselho Branco exorcizar a fortaleza, o Senhor do Escuro reconstruiu a sua torre de Barad-dûr, em Mordor, e conseguiu fazer suas forças capturarem Gollum, o torturando e o forçando a dizer o paradeiro de um anel. Sem obter informações completas, apenas referências a um tal de Bolseiro e um lugar vago chamado Condado, Sauron enviou seus exércitos para atacar Osgiliath, distraindo Gondor, enquanto o Rei Bruxo e os outros Nazgûl cavalgaram na forma de cavaleiros negros até Isengard, onde eles perguntaram Saruman onde ficava o condado. Saruman se recusou a falar, e eles começaram a aterrorizar Rohan, onde encontraram Grima, língua de cobra, que denunciou a localização da terra dos hobbits. Eles então foram para Eriador, atravessando as ruínas de Tarbad e alcançando o condado, onde eles começaram sua perseguição implacável a Frodo e aos seus amigos. Eles quase alcançaram os hobbits em Bree, mas eles escaparam com um anel graças à ajuda de Aragorn. Os Nazgûl então seguiram até o topo do vento para prepararem uma emboscada ao grupo. Porém, eles acabaram sendo encontrados por Gandalf, que voltava de Isengard após ter sido capturado por Saruman. O mago então os enfrentou, derrotando 4 deles e enfraquecendo os outros. Depois do combate, Gandalf seguiu viagem para alcançar os hobbits em Bree, mas eles acabaram se desencontrando e chegaram no topo do vento, onde o Rei Bruxo viu uma oportunidade para realizar o seu intento, atacando Frodo com uma de suas lâminas Morgul. Aragorn então conseguiu afugentar os outros Nazgûl com fogo. Porém, poucos dias depois, eles conseguiram se recuperar e retomar a perseguição, seguindo Frodo, que estava sendo levado a cavalo por Glorfindel até Valfenda. Porém, ao tentarem passar pelos vales do Bruinen, os 9 acabaram sendo afogados por uma torrente desencadeada por Elrond com seu anel Filia. Já no final da Guerra do Anel, Sauron concedeu montarias aladas ao Rei Bruxo e aos outros Nazgûl. O Senhor dos Espectros do Anel lançou então um ataque a partir de Minas Morgul contra Gondor, tomando primeiro Osgiliath e depois atacando Minas Tirith na Batalha dos Campos de Pelennor. Ao assediar a cidade, o Rei Bruxo deu de cara com Gandalf, o encarando novamente. Porém, antes que o combate pudesse começar, as trombetas dos Eorlingas soaram e a cavalaria de Rohan, liderada por Théoden, caiu sobre os exércitos de Mordor. O Rei Bruxo, então, recuou e foi acudir suas tropas com sua montaria alada. Ele acabou achando Théoden, rei de Rohan, quando os Eorlingas foram parados pelo avanço dos Mumakil de Harad. O Rei Bruxo, então, derrubou o cavalo de Théoden sobre ele, o ferindo mortalmente. Foi então que um dos guerreiros de Théoden resolveu o enfrentar, decapitando sua montaria alada. O Senhor dos Nazgûl, cheio de si, proferiu que nenhum homem poderia derrotá-lo. Porém, o escudeiro do guerreiro, que na verdade era o hobbit Meriadoc Brandebuck, esfaqueou sua perna, enquanto que o guerreiro tirou seu elmo, se revelando, na verdade, uma mulher, Elwyn, sobrinha de Théoden, que cumpriu a profecia de Glorfindel, matando definitivamente o Rei Bruxo. Já os outros Nazgûl acabaram derrotados pouco tempo depois, após a destruição de um anel por Frodo, e a derrota definitiva de Sauron. É importante destacar aqui que, pelo contrário dos filmes, onde o Rei Bruxo aparece com um grande elmo, nos livros, ele é descrito como um espectro maldito, com uma coroa vazia que pairava sobre sua cabeça invisível. Outra curiosidade é que no RPG Merp é dito que seu nome original era Ermurazor, um nome númenoriano. Ele parece ser inspirado nos reis feiticeiros de histórias lendárias, como Thrain, da saga nórdica Hromungar, que tem o mesmo nome de um anão, também da mitologia nórdica, que inspirou o anão Thrain, e também como Aetes, da Colóquida, irmão da feiticeira Circe e pai da feiticeira Medeia, da mitologia grega. Então é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Compartilhem o vídeo com seus amigos e comentem aí o que vocês mais gostam na história do Rei Bruxo de Angmar. Até o próximo vídeo e até mais!